Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-los para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais. Estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. Quero aqui deixar o agradecimento aos nossos parceiros nessa jornada, o Cicobi e o Grupo Sim, que vem nos ajudando a disseminar cada vez mais essas boas práticas e alcançar cada vez um público maior. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber Ademar Bragato, ele que é diretor executivo do Grupo Coroa. Ademar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, contar um pouco da nossa história contemporânea. Muito bacana. Ademar, o Grupo Coroa tem mais de 90 anos, né? Muitas empresas, a grande maioria, assim, quase 50% delas, tem dificuldade de sobreviver os primeiros 5, né? E a gente já está aí com uma empresa capixaba quase centenária, né? Qual que é aí vamos dizer assim, o segredo para tanta longevidade, né, do Grupo Coroa e essa visão que a empresa vem trazendo aí de diversificação também? Como chegar aos mais de 90 anos aí de vida? Exatamente. São 92 anos que se completam agora em agosto desse ano. Isso não se constrói da noite para o dia, não é uma coisa... Isso, ao longo da existência, a empresa sempre se pautou por respeitar de forma intensa os seus concorrentes, os seus clientes, o consumidor final, né? Com muita qualidade. Nós não abrimos mão de produzir produtos de qualidade e sempre respeitando toda a cadeia produtiva dos nossos produtos. É uma coisa que vale a pena ressaltar, né? A empresa, o grupo, né, inicialmente nasceu em 1933 e não necessariamente nasceu com o que é a marca mais conhecida do Grupo Coroa, que é o Guaraná Coroa, né? E a sua família, né, da família Bragato, se juntou em 2002 aos Krautsky e certamente vocês conseguiram, a partir dessa entrada, trazer uma visão diferente, impactar o negócio. Mas eu queria voltar lá nesse início da empresa, porque boa parte desse sucesso certamente está vinculada a essa fundação, a forma como a empresa foi evoluindo ao longo desse tempo. Quais são os principais aspectos que você considera, desde a fundação, passando pelos produtos, pelas marcas icônicas, em que estão presentes, né, no gosto do público capixaba, nacional, e que a gente consegue ter isso como marcos temporais aí do negócio? E se me permite um complemento também, que história é essa de vinho de laranja, né, Ademar? Então, a empresa foi fundada em 1933 por um imigrante austríaco, né, que iniciou, logo assim que fez a empresa, iniciou a produção de vinho de laranja, né, e trabalhou com essa atividade todos os primeiros 17 anos da empresa, né? E tinha outros produtos também. Ele era fornecedor da Chocolate Garoto na fabricação de balas, então ele fornecia algumas essências, principalmente da casca da laranja, né? Mas para a empresa chegar aonde chegou, ela passou por vários momentos, várias crises, porque ninguém vive 9 décadas sem passar por muitas dificuldades ao longo dessa trajetória. Mas o grande produto, ou a marca ícone que nós temos, sem dúvida alguma, é o Guaraná Coroa. E pasmem, o nosso fornecedor do aroma do Guaraná é o mesmo há mais de 50 anos, tá? Que é do interior de Minas, de Carmo da Mata. Então, a empresa mantém padrão de qualidade, mantém fornecedores certificados,
mantém padrão e respeito, inclusive, à qualidade e ao formato de produção, nas suas melhores práticas, né, de produção em respeito à higiene, limpeza, meio ambiente, Perfeito. e tudo isso leva valor para o consumidor final. Então, em 1950, com Guaraná Coroa, em 1970, com a Água Campinho, né, que é uma das preferidas do consumidor capixaba, né? Mais recentemente, o energético Bad Wolf, que também temos aí vários sabores, inclusive toda a parte que é de sabores, ela é sem açúcar, tá? Ela para aqueles que não podem ou não querem consumir o açúcar. Que foi lançado originalmente em 2013, teve uma reformulação em 2017, depois em 2023, aí sim com essa pegada mais para esporte, para festas, eventualmente. Para fitness e o pessoal de academia e tudo mais. Né? E muito recente agora, além da questão do energético, nós estamos lançando ainda nesse mês, antes do mês do aniversário, um pouco antes, nós estamos lançando uma linha de suco. Nós somos uma das empresas credenciadas pela Tampico Internacional dos Estados Unidos. No Brasil tem 12 e a Refrigerantes Coroa é uma delas. Então, iniciamos novamente com uma linha dedicada à produção de sucos. Também todo o produto sendo checado e conferido lá em Los Angeles. Não vai nada para o mercado sem que tenha sido a checagem na matriz da Tampico, nos Estados Unidos. Então, o Guaraná Coroa, que depois veio a Água Campinho, depois o energético, agora o suco. O que a gente espera é que essa diversificação amplie o mercado e nos dê ainda mais condições de sobrevivência e longevidade. Falando de um produto tão emblemático como o Guaraná Coroa, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação e pesquisando, né, sobre o refrigerante, viu numa reportagem da Exame o comparativo com outras marcas que são icônicas, né, vamos dizer assim, que abalaram, inclusive, a toda poderosa Coca-Cola, né? Que é o refrigerante Jesus. Você tem o Baré também, que é outra que deve mexer aí com muita gente aí na infância. E o Guaraná Coroa, aqui na reportagem, sendo considerado como as 3 marcas ali que quebraram, vamos dizer assim, o monopólio de uma gigante, né, como a Coca-Cola, e posicionaram tomando, né, a maioria do market share desses mercados, principalmente os mercados regionais. Como que você vê uma marca ícone, como que ela influencia em toda uma cadeia produtiva da empresa e no posicionamento da empresa nessa busca por diversificação, mas também nessa competitividade num mercado que é naturalmente bem concorrido, né? Como que ter uma marca forte como o Guaraná Coroa ajuda nessa jornada? O Guaraná Coroa, ela é a nossa âncora no mercado. A Guaraná Coroa leva junto o restante do mix, né? Quando a gente lança produtos novos e tem essa coragem de fazer isso, porque nós temos a marca Guaraná Coroa como uma marca já consolidada no mercado. E aí a gente consegue, através da Guaraná Coroa, arrastar, levar, positivar as novas marcas que estão sendo lançadas. É óbvio que, sem abrir mão da qualidade, do respeito ao consumidor, sem abrir mão de todos os valores que levaram a Guaraná Coroa a esse patamar. Esse é o nosso princípio. Perfeito. Tá? Tem uma questão também que me chama a atenção quando você cita o energético, sem açúcar, né, para esse mercado fit, por exemplo. Me lembra que uma marca também, Capixaba, Veneza, que fez um posicionamento para um produto que era sem açúcar, né, que era o doce de leite dela sem açúcar, criou uma nova logomarca
E isso caiu, né, vamos dizer assim, na boca dos, gosto, né? dos nutrólogos, Aham. da linha Fit, e o produto começou a performar, inclusive esse produto que foi lançado, né, que acho que chama, que é Reimu, né, o nome, ele começou a performar muito melhor do que uma linha tradicional que estava ali há anos sendo produzida, né? Então, aí também, acho que nessa linha, Ademar, como que vocês também trabalham esse momentum, vamos colocar assim, de um energético sem açúcar ou de produtos ali que vão atender a um nicho específico para também tentar surfar esse posicionamento forte que pode ter ali um produto, né, de cair na graça do povo aí. Como que vocês trabalham isso também? Analisando sempre as tendências, o comportamento do consumidor. Existe uma preocupação muito forte com a saúde, com o bem-estar, né? Então, nós temos também o Guaraná Coroa sem açúcar, né? Sem açúcares, que tem crescido muito, tá? Tem crescido muito, já temos uma participação muito relevante do Guaraná também sem açúcar. A questão do energético, com os sabores, vai exatamente no desejo do consumidor que clama por vida mais saudável, né? E evitar o consumo de alimentos que possam ser prejudiciais à saúde. Então, isso é feito todo um mapeamento das tendências e a gente tem que seguir a tendência, senão fica fora do mercado. E eu observo, não sou um grande consumidor de energético, mas como eu trabalho com tecnologia, minha equipe é fanática tem que com fazer energético. um reforço. Tem no prédio onde a gente trabalha, tem um desses mercadinhos que, enfim, honest marketing. E aí, Produto mais o consumido. produto mais consumido da galera que trabalha comigo é energético. Mas uma coisa que eu acho interessante é que o energético ele passou a ter um vínculo, né, e aí muito puxado por grandes marcas internacionais, a ter um vínculo com a atividade esportiva, realmente, né? E não necessariamente existe uma comprovação clara de um benefício em relação à taurina, ao uso desse tipo de nutriente, né, de substância, a performance energética. Óbvio que determinados aspectos traz ali mais concentração, mais foco, mas eu vejo que as pessoas que hoje têm essa perspectiva muito né, de avaliar o rótulo nutricional, de entender sobre isso, e essa perspectiva do açúcar também está muito ligada a uma tendência de mercado, a uma demanda, uma exigência que o público passou a ter, que começa a olhar não apenas o rótulo, mas a procedência da substância que é utilizado para produzir. Então, a sua fala em relação a essa qualificação de fornecedores, a forma como vocês se preocupam com isso, me chama a atenção que isso está completamente em linha com o que o mercado hoje tem demandado. Como que vocês olham para isso exatamente na hora de fazer, eventualmente, uma reformulação ou de pensar um novo produto? A gente comentava um pouco aqui que hoje vocês têm diversas marcas e que algumas marcas vocês trabalham de uma forma estratégica de uma forma, outras vocês acabam segurando um pouco ali no mercado para entender se é o momento de inserir ou não. Como é que vocês trabalham essa perspectiva de entender o público de fato, a procedência, a qualidade do insumo que vocês utilizam e, pensando na ótica de gestão, como fazer essa qualificação de fornecedor de fato, né? Exatamente. Você não consegue ter um produto de qualidade se os seus insumos não forem de boa procedência, certificados e de qualidade comprovada. Porque o seu produto final é uma somatória de todos os componentes que levam aquele produto. Então, se você tem um produto dessa formulação não adequado, você contamina, você desequilibra a qualidade final do produto. Então, nós temos vários laboratórios, nós temos hoje laboratório de qualidade, de controle de qualidade de tudo que entra na fábrica, laboratório de qualidade de tudo que é produzido, e as análises são feitas a cada 20 minutos da linha de produção. Então, a cada 20 minutos, nós tiramos uma amostra da produção e levamos para o laboratório.
só segue a produção, ou a produção, se no laboratório não estiver conforme, se não estiver dentro da conformidade estabelecida, a produção é parada imediatamente. Então, esse é um valor que a empresa tem que justifica o seu ganho de share. Isso fez com que a empresa fosse reconhecida pelo consumidor como uma empresa séria, uma empresa de qualidade. Então, a questão do nosso grupo de fornecedores não é o preço do insumo. Às vezes, nós temos insumos até mais baratos, mas não é no padrão que a gente necessita. Não é? Então, nós não abrimos mão disso. Isso está em harmonia com os valores do Grupo Coroa. O Grupo Coroa quer e vai sempre produzir qualidade para o consumidor capixaba. Ademar, você pontuou, né, que vocês passaram por várias crises. Sim. Né? E não só as crises, a gente, no brasileiro, ele não só surfa as crises internacionais, como produz as suas próprias, né? Mas dentro desse cenário, principalmente de consumo, né? A forma do consumidor consumir também vem mudando bastante, né? Os meus filhos, muito provavelmente, vão consumir muito menos açúcar do que eu consumi, que é muito menos do que meus pais consumiram. E é uma transição, efetivamente. Né? Sem dúvida. Tendo uma linha de produto tão ampla, como que você vai testando o apetite do consumidor e trabalhando no desenvolvimento desses produtos e, eventualmente, até, vamos dizer... matando, entre aspas, alguns produtos que eventualmente saíram ali do gosto do cliente por ter uma característica específica. Assim. Então, como que a demanda vai influenciando o desenvolvimento de novos produtos para vocês e como que vocês acompanham isso? E se eu puder contribuir em relação a isso, eu vejo que essa pergunta está muito ligada a uma batalha silenciosa entre tradição e inovação também. Está muito ligado a isso. Sem dúvida alguma. Nós trabalhamos com pesquisas, nós temos a Associação Brasileira da Indústria de Não Alcoólicos, né, que é a ABIR, e nós acompanhamos todas as pesquisas e as tendências. Então, o refrigerante, por no passado ter uma participação do açúcar muito intensa, ele parou de crescer, ele está estável. Se você olhar o refrigerante nos últimos 10 anos, ele cresceu muito pouco ou ficou estável. Né? Enquanto a água, por exemplo, é impressionante o crescimento do consumo no Brasil de água mineral. É um negócio de acima de 2 dígitos todo ano. Água com gás e limão espremido, então, nem se fala. A água com gás já em algumas regiões, já vende mais do que a água natural. Então, tudo ligado ao estilo de vida, você observa as tendências e você ou acompanha as tendências, o que o consumidor quer e precisa, ou você fica fora do mercado. Não é? Então, a água cresce muito, suco vai crescer muito, que são bebidas funcionais, né? O energético tem lá o nicho dele, né? A turma que quer ficar focada, a turma que às vezes quer ficar sem dormir, a turma da balada, né? Então é um nicho de mercado. Mas a tendência do crescimento do volume de água e suco e refrigerante vai ficar estável, não vai crescer. Né? Então a gente tem que buscar alternativa que a empresa continue existindo e crescendo. Né? Indo para um outro aspecto, né? Você comentou sobre os aspectos das bebidas não alcoólicas, mas vocês entraram também no mercado de cervejas artesanais, entendendo também que o público que antes consumia grandes marcas, que tinham ali um volume muito grande e que muitas vezes não estavam preocupados em determinados elementos de serem utilizados, uma cerveja que muitas vezes é puro malte, ou cervejas artesanais que você tem ali cerveja de trigo, uma cerveja que é uma IPA, né? Uma Indian Pale Ale, uma American Pale Ale. Então,
diferentes tipos de fermentação com diferentes formas de apresentação também. Então, o público passou a ficar mais exigente em relação a isso. Eu entendo que vocês observaram isso também. Como foi essa entrada? Como que vocês entenderam também o processo produtivo disso, que acaba sendo uma dinâmica completamente diferente, imagino, né, de uma linha tradicional, que você tem processos de fermentação que são completamente diferentes, equipamentos diferentes, e como que vocês foram evoluindo em relação a essa expertise de produção e distribuição desse mercado? Então, a aquisição da cervejaria Teresense, ela ocorreu em maio de 24, né? Então, há um pouco mais de um ano e um mês. A aquisição da Teresense era porque a cerveja no Grupo Coroa, inclusive eu estou aqui fazendo esse podcast, participando com vocês, por causa da cerveja, né? Porque Família Bragato. a minha família, a família Bragato, foi para o Grupo Coroa, ou naquela altura, Refrigerantes Coroa, para realizar um sonho que nós tínhamos e que também existia na própria família fundadora da Coroa, de produzir uma cerveja local, uma cerveja capixaba. E nós, a minha família, desde de 1989 até 2003, ela foi uma das maiores distribuidoras de cerveja no Espírito Santo, né? Uma importante distribuidora. E aí, o que nós verificamos naquela altura? Uma oportunidade de uma fábrica que ia fazer praticamente 70 anos, estava com 69 anos, né? Nós com expertise em distribuição da cerveja, aí juntou as duas, e nós com vocação de distribuição ponto a ponto, uma caixinha em cada ponto de venda, né? Então, nós com esse know-how de distribuição, a Coroa com know-how de fabricação, por que não se juntar para produzir um produto capixaba e distribuir esse produto ponto a ponto? Então, esse sonho é acalentado há aproximadamente 20 anos. Há mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. E a aquisição da Teresense oportunizou a realização desse sonho. A aquisição da Teresense é trazer para dentro do DNA da Coroa, para dentro, retroalimentar o sonho que acalentava com a aquisição da fábrica. Então, quando você olha para a Coroa, o que a família Bragato tinha em 2002, né? A Coroa tem em relação à Teresense hoje. Tinha no ano passado e tem hoje, que é uma logística intensa, né? Uma logística que atende ponto a ponto, uma logística capilar, Perfeito. né? E uma força de vendas. Para vocês terem uma ideia, nós temos 70 vendedores no mercado fazendo visitas semanais. Então, é muita força, é muita gente. Nós temos 50 caminhões que saem toda manhã para entregar produto nos pontos de venda. Então, é uma estrutura consolidada. Então, mas o que acontece com a fábrica? A fábrica, sozinha, não chega ao ponto de venda. A fábrica, mais a Coroa, é produto colocado no ponto de venda, vendido e colocado no ponto de venda. Porque a fábrica que foi adquirida, ela é de cerveja artesanal e chopp, né? E nós estamos trazendo agora, muito importante, o lançamento da cerveja retornável, que é a cerveja Coroa Beer. Essa cerveja, ela é cerveja de bar, de restaurante, de botequim, de boteco, é a cerveja do consumo de massa. É a cerveja que é vendida todas as tardes, todo fim de semana, de forma intensa, nos diversos bares e restaurantes do Espírito Santo. Eu acho que tem um ponto, o
Bragato, que é quando tem a junção da família, e aí eu acho que tem um mundo para a gente explorar nisso, do tradicionalismo e da nova gestão, etc. Mas quando a gente tem um aspecto da vantagem competitiva que a Coroa tem hoje, que é justamente quando você fala da capilaridade de distribuição, né? Centros de distribuição espalhados pelo Estado, e você estava conversando com a gente sobre também preencher lugares e locais que eventualmente não são acessados por grandes fornecedores. Isso me remete muito também a uma filosofia da própria Forte Leve, por exemplo, que é também fazer chegar o produto, ela está presente em todos os municípios. Então, isso é uma baita de uma diferença, de um diferencial competitivo, quando eu olho para o Grupo Coroa, e ele une, né, essa vocação de distribuição que você falou, mas a fortaleza industrial ali de venda. Minha pergunta é, como que você trabalha esse aspecto logístico? Como que você constrói essa vantagem competitiva de alcançar esses diversos pontos de vendas, principalmente olhando para o Espírito Santo? E como que você perpetua essa vantagem competitiva quando você acessa outros mercados e outros estados? Como que você vai ter vamos dizer, um ataque coordenado, vou chamar assim, na Bahia? Como que você organiza a sua logística para que esses 50 caminhões e todos os 70 vendedores também tenham a capacidade de chegar lá na ponta, lá na vendinha, em todos os tipos, né, de pontos de vendas que existem? Como que vocês trabalham essa força e essa vantagem competitiva? Exatamente. Aí nós temos toda a roteirização, é feito um mapeamento, ponto por ponto, tá? Então, hoje, as dezenas de milhares de pontos de venda que a Coroa atende, eles são todos mapeados e com um roteiro de entrega totalmente pré-definido. Então, você tem uma inteligência por trás de tudo isso, porque você não pode botar sobrecarga no caminhão, você tem que fazer uma rota que seja possível ser feita em 8 horas de trabalho, você tem toda uma inteligência que precede, que vem antes do produto chegar no ponto de venda. Mas o mais interessante, é importante registrar, como já foi dito aqui, o produto, é importante ter a logística, mas é importante ter um produto que seja aceito pelo consumidor. Porque essa não rejeição dos produtos do Grupo Coroa, isso ajuda muito também a logística, a força de vendas e a logística, porque o consumidor está recebendo, através daquele pontinho de venda, lá, como eu já citei, naquele ponto longe, no alto do morro, onde as grandes corporações não alcançam, como que a Coroa, uma empresa regional, local, vai trabalhar com empresas globais? Ela precisa ter alguns valores, algumas situações onde ela faz melhor do que as globais. E com isso você tem um equilíbrio e a manutenção da existência da empresa. Quando a gente fala de uma perspectiva competitiva e acessar determinadas regiões que não necessariamente os players mundiais acessam, existe a possibilidade também de haver uma certa colaboração com eventuais concorrentes, que podem ser parceiros em determinadas estratégias. Vocês já chegaram a utilizar isso em algum momento? Tem uma perspectiva, por exemplo, em relação ao Ice Cola, alguma coisa que vocês entenderam que faria sentido cooperar num cenário tão competitivo como esse? Sim, não só o que você citou, como agregar na distribuição, nos centros de distribuição, produtos outros, tá? Aos produtos nossos, e que tenham harmonia com a clientela que nós atendemos hoje. Vou citar o exemplo, o copo Nadir de Figueiredo, aquele copo padrão, chamado americano. O copo americano. Mesmo lá em Minas a gente chama americano, Nadir de Figueiredo. Então, todo bar, todo restaurante, todo ponto de venda utiliza esse copo. Por que não
Se o caminhão vai ao ponto de venda, por que não levar também algumas dúzias do Nadir de Figueiredo, né? Então, nós estamos concluindo um estudo para aumentar produtos, para colocar produtos de outros produtos que sejam harmônicos com os pontos de venda que nós atendemos. Interessante essa sua fala, porque muitas vezes a gente olha para os nossos negócios como se a venda e toda a margem do negócio pudesse vir exclusivamente de uma produção própria, né? E o que você está sinalizando é uma baita aula de entender, Agregar valor. né? Pô, se eu já tenho um custo de distribuição, por que eu não abro uma nova linha de receita relacionada à distribuição e não à distribuição do meu produto que eu fabriquei, né? Naturalmente, isso acaba indo ali para toda receita que entra, praticamente vai para a última linha, né? Vai para a margem líquida, porque Sim. você já reduz esse custo de distribuição, né? Vai na veia, né? Exatamente. Vai na veia, porque o caminhão já vai, o veículo já faz Sim. esse percurso, né? O motorista é o mesmo, o ajudante do caminhão é o mesmo, quem faz a rota é a mesma, então toda a retaguarda da empresa é a mesma, né? Então, isso eu não tenho dúvida que trará bons frutos para a empresa. Isso me lembra que, apenas para citar um exemplo, né, no meu negócio a gente trabalha com inteligência de dados e certamente todas as empresas precisam de ter um contador, muitas delas têm um advogado ou vão precisar de ter algum tipo de serviço especializado de consultoria. Então a gente foi entendendo esses parceiros que, em tese, se a gente olhasse à primeira vista, poderiam ser concorrentes do nosso negócio, mas que na verdade são complementares aos nossos negócios e que vão acessar muitas vezes o mesmo perfil de cliente, um mesmo patamar de maturidade do negócio e que há uma sinergia de canais de aquisição desses clientes exatamente por conseguirem congregar as energias e reduzir o custo de aquisição de cliente, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando muito também uma cultura voltada para resultado, né? Porque se a empresa vai bem, a turma toda, todos os seus colaboradores estão bem. Se a empresa não vai bem, então a empresa precisa dar resultado. É necessário, ela se retroalimenta com seus resultados. Os resultados alimentam o fluxo de caixa, que dá dignidade à empresa e dá tranquilidade para o funcionamento da própria empresa. E aí eu acho que tem um ponto muito forte, Adhemar, com a vinda, né, da família Bragato, justamente nessa, vou chamar de profissionalização, ou um maior olhar para governança e para melhoria de processo, porque quando é um business de uma família, a gente decide aqui em casa e está tudo certo, né? Por mais que seja um grupo representativo, como o Grupo Coroa, mas os ritos de tomada de decisão, os ritos de governança, eles estão mais ali dentro ali de casa, vamos colocar assim, dentro da própria família, né? A gente não pode deixar de ressaltar que à época a empresa já tinha aproximadamente 70 anos. Então, assim... Feito 69 anos. Já tinha passado algumas gerações. Alguns ali, perrengues. né? Mas feita essa ressalva, que é importante, é associado muito à entrada da família Bragato esse olhar para a cultura de resultado e para a transformação da governança como um todo, né? Como que foi esse processo? Como que vocês, enquanto um lado da sociedade, viram esse processo de tanto sinergia com a família Kautsky e como que foi esse processo também de profissionalização, né, de trazer novas metodologias, novas ferramentas de gestão para o Grupo Coroa? Olha só, se não fosse a família fundadora, obviamente a empresa não existiria, né? Então, a nossa entrada, a gente trabalha até hoje, depois de 23 anos, todo dia, a melhora da performance da empresa. Então, as duas famílias, elas acabaram se complementando. Hoje nós temos uma gestão compartilhada com as duas famílias, nós temos mais um gestor de mercado, tá? Mas o que houve, e que foi muito bom, é que as famílias entenderam que a empresa não existe para atender a família. A empresa existe para atender a própria empresa, né? Então, com isso, a gente conseguiu melhorar ainda mais a empresa com a visão voltada para a profissionalização da empresa, para a busca de cada vez mais resultado,
de inovação, de lançamento de novos produtos, né? E isso é uma constante, isso é todo dia. As duas famílias se reúnem diariamente. Eu represento a minha e o bisneto pasmem, o bisneto do fundador é o meu par lá na coroa, que daqui a pouco também eu já vou passar para o meu filho, né? Então, é um jovem, o bisneto, tem menos de 40 anos, né? Está na casa dos 30 e poucos anos, e é um jovem inteligente, bom, né? Que tem agregado muito, né? O pai dele, lamentavelmente, faleceu muito cedo, né? E eu fiquei, né? Mas cheguei a trabalhar 12 anos com o pai dele. Foi um grande aprendizado. Eu imagino que, exatamente nesse momento da entrada da família Bragato, junto com a família Kautsky, vocês eventualmente, apesar de terem anuído e concordado de fazerem essa sociedade, de formar essa sociedade, certamente existem alguns aspectos, principalmente dos aprendizados que vocês tinham, da forma de lidar com o negócio na distribuidora, Sim. de alguns aspectos culturais ou de forma de lidar com os negócios que, de alguma forma, pode ser que havia algum tipo de desencontro de concordância, né? Como vocês lidaram com isso e como que vocês entendem que há, de certa forma, também uma liberdade, né, de cada família enxergar como as partes podem contribuir e serem complementares, de modo que haja espaço exatamente para as novas gerações poderem contribuir também, né? Não apenas no momento inicial que vocês tiveram de se juntar, mas de manter esse relacionamento das famílias ao longo do tempo. As famílias, elas têm, obviamente, o DNA totalmente diferente, tá? A família fundadora tem um DNA muito voltado para a fabricação, né? Para a fabricação, inclusive essa parte de padrão de produto, isso não foi minha família que levou para lá, não. A minha família avalizou isso, concordou e ajuda a perseguir isso. Isso é muito uma Mas cultura... se eu falei mais cedo aqui que tem um fornecedor de aroma de Guaraná, do Guaraná Coroa, com mais de 50 anos, que é fornecedor, esse fornecedor foi colocado pela família fundadora. Né? O DNA da família Bragato, ele é mais de empreendedor, ele é mais de comercial, ele é mais de atingir o consumidor final, ele é mais de distribuição capilar. Produzimos, bora, vamos vender, vamos entregar, vamos faturar. O dia que fatura pouco, a gente fica de mau humor. É isso que a dinâmica da empresa. A empresa tomou outra dinâmica. Não se aceita vender pouco. Não se aceita vender abaixo da meta estabelecida. Então, essa cobrança, ela é um DNA da família entrante. Isso é uma característica assim, que é essencial dentro do negócio, é que ao escolher sócios, né? E o Luiz Cordeiro, a gente recebeu o Luiz Cordeiro aqui, ele fala, cara, é maravilhoso você ter sociedade, é fundamental, é a forma que faz crescer, mas você ter sócios complementares com características, né, complementares, né? Então, assim, que vão somar esforços e gerar essa vantagem competitiva. Então, é muito interessante nessa jornada quando você fala, cara, uma família tem o viés mais de qualidade de produção e a outra tem o viés mais de venda e distribuição. Mercado. É o que precisa qualquer indústria, né? Exatamente. Você não é só produzir produtos bons, você tem que chegar no consumidor final. Você tem que... né? Nós temos hoje uma logística, um espetáculo. É uma coisa que funciona muito bem, né? Funciona muito bem. E agora, com a agregação de outros produtos, ela vai render ainda mais, né? Você vai ter receita complementar e vai ser muito bom para a empresa, tá? Vai ser muito bom. Mas a junção das duas famílias não foi 1 mais 1 igual a 2, não. Foi 1 mais 1 mais do que 2. A resultante dessa junção é mais do que 2, tá? Ela é maior. A empresa foi beneficiada muito mais
do que a entrada, do que a junção das duas famílias. Porque potencializou muitas coisas que estavam represadas. Viabilizou coisas que estavam represadas. Agora, se eu disser para você que é fácil, uma família não é fácil, 2 famílias não é fácil. Não é fácil, mas você tem que traçar os seus objetivos. Você tem que ter o seu negócio rendendo mais e melhor. Perfeito. E deixa um pouco o ego do lado, senão... E tem que ter os critérios, né? Que aí, de novo, vem o fundamento da governança, né? Os critérios, os ritos bem estabelecidos, o acordo de sócios definindo ali o que pode, o que não pode, e você respeitar vamos dizer, esses instrumentos, né? Que normatizam ali a atuação de cada família. Uma coisa que me chama a atenção é que vocês trabalham essa excelência tanto na perspectiva produtiva, mas também na performance comercial. Mas a gente sabe que uma empresa, para ser longeva e para que tenha também uma adesão do público consumidor, ela precisa enxergar o seu impacto para além das próprias fronteiras da sua produção e da sua distribuição. E vocês trabalham isso com um impacto socioambiental e também com um instituto próprio. Como vocês enxergam que é possível gerar esse impacto socioeconômico, de fato, na sociedade? E quais ações vocês têm trabalhado para que isso seja, de fato, um legado construído e passado de geração em geração? Olha só, é muito importante a sua fala. Em 2019, nós fundamos o Instituto Coroa. O Instituto Coroa é um instituto, é uma OCIP, é um instituto voltado para a educação socioambiental, cultural e cultural. Como que é mantido esse instituto? Esse instituto é mantido pelos recicláveis, pelo rejeito da produção, porque todo processo produtivo tem sobras, tem quebra, tem sobra de produto. Então, o Instituto, além de fazer todo esse bem ao meio ambiente e à sociedade em geral e à cultura do município, principalmente do município, o Instituto não se restringe somente ao município, mas ela sai do município, ela se consolida no município e espraia para outros municípios do estado. Então, hoje, o inservível da Coroa é que alimenta o Instituto. Então, o Instituto ele tem uma vida própria, ele tem sustentação econômica, porque ele separa todo o inservível e processa para o envio da reciclagem. Então, todo o papelão que a empresa recebe nas embalagens, na entrada de produto, as caixas de papelão, toda a sobra de plástico do processo produtivo, né? Toda a parte de papel, tudo vai para um centro que nós temos, chamado Centro de Reciclagem, né? E que agora nós estamos transformando isso também numa escola socioambiental, para melhor atender ao município. Para vocês terem uma ideia, nós estamos presentes na maioria das escolas do município de Domingos Martins com educação ambiental. O Instituto fornece biblioteca para algumas escolas. Então, é uma ação que nos deixa muito realizado, muito feliz, e ver que está sendo feito algo com o próximo, para o próximo. Melhorar. Tivemos agora a Semana do Meio Ambiente, proporcionada pelo Instituto Coroa em Domingos Martins, um evento maravilhoso, com palestras, com educação, com crianças, trouxemos as crianças do interior do município, né? Então, a criança será o consumidor de amanhã. E se ela reconhece valores na empresa, ela vai defender no futuro a empresa, porque é uma empresa cidadã. Né? É interessante que o Domingos Martins tem algumas indústrias que são muito fortes, né? Assim como a Coroa, nesse trabalho junto com a comunidade. Demar,
Eu sei que o foco, naturalmente, principalmente de vendas, é ali a meta do dia, a meta do mês, mas a gente está próximo do centenário de uma grande indústria capixaba, né? O que vocês estão vislumbrando aí para esse centenário? Como que vocês estão planejando esse momento que, naturalmente, é ímpar para qualquer empresa? Olha, essa é uma data que merece tudo e mais um pouco, né? Então, a gente faltam 8 anos, né? 8 anos e pouco, e 2 ou 3 meses, né? Que nós estamos em junho, agosto, né? Julho, faltam 8 anos e 3 meses. A gente já tá elaborando um evento que possa ser emblemático e que possa ser lembrado por várias gerações do Grupo Coroa. E o nosso momento é muito importante, o que a empresa está vivendo, principalmente na preparação para o centenário. A gente está muito feliz com isso e, com certeza, vai ter muitos reflexos em toda a comunidade do Espírito Santo. Bacana. Nós ficamos felizes também com essa marca e ter você aqui, o Grupo Coroa, aqui participando do podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vida longa, né? Mas vamos comemorar o centenário e já pensar nos próximos 100 anos. Tem mais aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, tá? E estaremos lá sempre à disposição, sempre que necessário for. E fica o convite para conhecer também as nossas instalações, os nossos centros de distribuição, né? Conhecer o Instituto está junto lá da empresa, tá? Conhecer como é que ele é mantido, como é que é feito, porque é muito fácil você criar despesa e não criar receita, entendeu? Então, o que nós fizemos institutos, mas viabilizamos, sobretudo, economicamente, financeiramente, o Instituto. Porque não dá para fazer despesa e não criar receita correspondente, né? Então, esse é um aprendizado desde cedo que a gente tem. Mas eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Tá? Ademar, novamente, muito obrigado. Parabéns aí pela trajetória de todo o grupo ao longo desses 92 anos. E para a gente foi um prazer enorme recebê-lo aqui. E agradeço também em nome de todo o grupo Coroa. Certamente o pessoal está bastante satisfeito com os resultados que vocês têm conseguido cada vez mais potencializar aqui no estado, mas também no Brasil. Mais uma vez, obrigado. E você que chegou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios. A gente tem preparado aí conteúdo de altíssimo nível com convidados cada vez mais, com resultados mais impactantes. Eu tenho certeza que isso pode fazer a diferença na sua vida e compartilha também com alguma pessoa que você acredita que possa fazer essa diferença na jornada empreendedora enquanto gestor de algum negócio. A gente queria agradecer aos nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim. A gente está aqui com a produção da Fervo Digital. Estamos aqui com o Evandro, Daniel. Te agradece também ao pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.